Então, depois de alguns meses, todos os líderes do mundo se reuniram de novo para debater a respeito sobre algumas leis novas que começariam a aplicar em todo o mundo. E daí, os universais começaram a falar para eles sobre algo que era muito importante de ressaltar, que era a célula da sociedade, que é a família, que é muito importante começar por isso. E daí eles estavam meio relutantes em ver isso, só que aí eles falaram sobre algumas coisas que era importante pensar antes de querer implementar qualquer outro tipo de lei, no caso familiares que precisavam abordar para poder começar a partir para outras coisas. Então, resolveram começar com isso e começaram a ver a respeito sobre o que precisava mudar. E o tempo falou a respeito sobre pessoas que ainda não têm maturidade e ainda são muito novas, que começam relacionamentos e acaba que na fase adulta já tem dificuldade para se relacionar com as outras pessoas devido aos traumas que o relacionamento imaturo deles trouxe. Daí pedi para ele continuar, daí ele disse a respeito sobre adolescentes namorarem muito cedo e com o tempo acabarem tendo problemas emocionais devido a vezes problemas no relacionamento ou não terem maturidade para lidar com algumas coisas. E daí isso, quando chega na fase adulta, acaba sendo prejudicial. Muitas pessoas têm dificuldade de se envolver com outras porque isso acaba ficando como traumas o que elas sofreram na adolescência. E além do mais, por não saberem lidar bem com o relacionamento, por já crescerem se envolvendo assim, pode acabar tendo dificuldade para construir uma família ideal, uma família mais saudável. E isso pode ter um impacto negativo na construção de famílias na sociedade. E aí a realidade tomou a palavra e falou a respeito sobre vários países, sobre adolescentes se envolverem e acabarem engravidando. Muitas das vezes são abandonadas pelos parceiros por eles não terem maturidade ou não quererem assumir os filhos. E aí as adolescentes têm muita dificuldade para equilibrar entre a escola e a criação dos filhos. Daí acaba que não consegue se desenvolver bem como adultos bem realizados. Além de ter casos de adolescentes que são ainda muito novos, que acabam se envolvendo, engravidando, e acabam tendo dificuldade para criar os filhos e acabam abandonando. Daí, isso daí é uma situação que pode acabar causando problemas emocionais não só na pessoa que abandonou os filhos, como também na pessoa abandonada. Então, isso são assuntos muito sérios que precisam ser levados em consideração. E o pessoal observou os dados que coletaram por várias partes do mundo a respeito sobre isso e viram como eram as coisas e começaram a debater a respeito disso. E depois de analisar alguns dados por lá e fazer alguns debates ainda a respeito do assunto, eles chegaram à conclusão de que esse tipo de coisa não deveria ainda acontecer nessas fases da vida. E daí falaram sobre proibir qualquer tipo de relação amorosa ou até mesmo casamento antes dos 18, que é a idade mínima que a pessoa chega à maturidade. E daí os líderes do mundo aprovaram isso daí, as partes que ainda tinham umas leis que eram menos rígidas com relação a isso. E depois de falar um pouco a respeito, aprovaram todos juntos e seguiram em diante falando a respeito sobre outro assunto que era bem complicado, que era com relação ao caso de adultério, que deveriam ver bastante a respeito disso, que é um caso muito sério. E daí estava falando sobre várias partes do mundo onde eles tratavam isso de uma maneira bem diferente de um local e outro. E daí eles debateram a respeito do assunto e viram o que acontecia, de acordo com os dados que coletaram. E daí eles chegaram à conclusão de considerar um ato ilegal, o ato do adultério, e qualquer um que o cumprisse teria uma penalidade bem grave e que poderia dar prisão. E daí também os universais ressaltaram sobre alguns locais onde isso havia penalidade de morte, devido ao fato de adultério ser a quebra de confiança da pessoa mais importante da vida de alguém, e sendo que se ele quebrar a confiança da pessoa que ele mais confiava, ele já não é mais confiar para ninguém. Então havia mundos que as pessoas eram mortas por ser uma pessoa não mais de confiança para ninguém. E daí ficaram meio espantados com esse tipo de conclusão que eles tiraram para esses lugares. Mas aí os líderes do mundo acabaram aprovando o fato, depois de verem muitos dados a respeito sobre as consequências negativas do adultério, sobre as coisas que acontecem, e acabaram colocando como ilegal isso, e qualquer ato feito premeditado disso poderia ser considerado um crime e poderia ser levado a tribunal e dar prisão, e até multa altíssima. E aprovaram isso, e começaram a ver muito a respeito de outras coisas com relação ao casamento, e também acabaram proibindo muitas coisas, como qualquer incentivo de namoro abaixo da idade que foi indicado por esse momento, e também muito incentivo ao adultério que havia nas redes sociais e músicas. Começaram a se atualizar as leis para proibir esse tipo de coisa, como também acabaram proibindo qualquer tipo de incentivo à promiscuidade, já que qualquer tipo de relação antes do casamento também foi proibido, devido aos dados e análise que fizeram sobre quais são as
consequências negativas que isso pode dar para qualquer pessoa. E foram atualizando as leis com relação a essas coisas. Daí, quando aprovaram tudo e ajustaram cada lei, eles aplicaram em todo mundo. E daí começaram a anunciar na rede de comunicações globais sobre essas novas leis e começaram a aplicar nela. Daí, com a ajuda do sistema de denúncia, começaram a remover tudo que dava incentivo a adultério, a namoro na infância e adolescência, e até mesmo qualquer tipo de incentivo à promiscuidade. Muita coisa foi apagada das redes sociais, das mídias. Daí perceberam que houve um grande impacto nesse dia com relação a essas coisas. Muita gente ficou indignada com relação a isso, mas muita gente acabou apoiando e falando a respeito sobre o assunto, que era bem entendido com relação a esse. Começaram a se pronunciar na internet falando a respeito, e muita gente diferente acabou ficando indignada com relação a isso. E nesse dia houve uma grande polêmica em vários lugares, mas aí falaram que essas eram as novas leis que iriam estabelecer, e não adiantava questionar porque não iriam mudar elas, e já tinham experimentado viver sem ela e agora já não iriam mudar de ideia, de acordo com o que algumas pessoas se pronunciaram falando. E as pessoas ficaram indignadas, quiseram fazer protestos, só que foram rapidamente dispensadas pelas novas equipes de segurança que começaram a aplicar em várias partes do mundo. E nos dias que se passaram, houve ainda muita gente questionando isso aí, só que depois de mostrar estudos que fizeram com relação sobre quais eram as consequências que davam com aquelas coisas, o pessoal até que acabou aceitando, boa parte, alguns ainda ficou meio apreensivo com isso e não quiseram aceitar, mas como era nova lei, eles tiveram que concordar a contragosto. E o Marco ficou reparando isso e viu realmente que esse tipo de coisa trazia consequências ruins, porque ele estudou bastante a respeito do assunto, e resolveu se pronunciar falando sobre o que ele já havia presenciado sobre relacionamentos que acabaram muito ruins. Ele disse que presenciou inúmeros casos disso, e ele expôs da situação sem dar nome nem mostrar o rosto de ninguém, mas situações que aconteceram que ele presenciou de pessoas traindo e fazendo coisas horríveis, e as situações que aconteceram com as famílias de cada um, e pessoas também que começaram o relacionamento cedo demais, acabaram tendo coisas que eram antes da idade delas e acabaram se arrependendo profundamente. E ele mostrou tantos casos que as pessoas ficaram sem palavras. E daí o denunciador acabou contando que eles estavam certos em aplicar essas leis, já que já viveram com elas e viram que elas não faziam bem com essas coisas. Então era melhor viver algo diferente, experimentar algo novo, para ver se pelo menos de agora em diante eles conseguem construir um mundo melhor. Muita gente ainda apoiou, mas tinha muita gente que era contra o denunciador e acabou lixando ele quando ele apareceu em um local público. Mas muita gente apareceu e começou a defender ele também, falando que essas coisas eram para o bem deles, porque muita gente havia se identificado com as situações que ele relatou, e pessoas que começaram a se envolver muito cedo ou que já foram traídas e tiveram suas vidas arruinadas, e que essas coisas vinham para impedir que as pessoas viessem a arruinar a vida dela com problemas amorosos. E muita gente ficou debatendo entre si, daí até que chegou o Robert por lá e acabou dando um grito, porque boa parte do pessoal lá ficou assustado, já que deu uma voz que o povo foi trovão, e perguntou o que era isso. Daí muita gente ficou com medo por saber quem ele era. Daí até que teve um que chegou lá e contou o que era. E o Robert disse que o governo estava certo, porque ele, sendo emissário da destruição, já viu tanta gente se destruir por causa dessas coisas, e que ele não aceitaria que pessoas que não tivessem conhecimento bastante para compreender essas coisas, nem entendimento, viesse ficar questionando sem antes ver os fatos de verdade. Daí ele disse que era para ele dar uma estudada e ver direito como eram as coisas para poder falar algo antes, porque ele já havia visto boa parte do que aquelas pessoas haviam falado e viu que elas estavam se baseando só no que elas queriam e não no que elas haviam estudado e pesquisado para poder falar. Daí o pessoal, meio sem o que dizer, acabou saindo de lá, e daí o denunciador agradeceu o Robert, só que aí o Robert disse que era para ele ser mais firme com relação a essas coisas. Tem hora que ele tem que ser mais duro com as pessoas e rígido com relação a isso. E o Marcos concordou com ele e foi para sua casa. Chegando lá, ele acabou recebendo uma ligação da Glória. E quando ele foi atender, ela disse que tinha duas pessoas que queriam falar com ele.